Olá, o Panorama de hoje vai falar da conscientização sobre HIV e AIDS. Há 4 décadas, o mundo se assustava com as primeiras notícias sobre o vírus. Já sabemos muito mais sobre a infecção. O tratamento se mostra efetivo contra manifestações graves e uma vacina parece cada vez mais próxima. Mesmo assim, o HIV, que ataca as células responsáveis pelo sistema imunológico, segue sendo motivo de preocupação. A Organização Mundial da Saúde instituiu o Dia de Luta contra a AIDS em 1º de dezembro, tentando manter o alerta para os riscos da contaminação. Aqui no Brasil, 5 pessoas foram infectadas por hora pelo HIV em 2021 e a campanha Dezembro Vermelho também chega para reforçar essa conscientização. O panorama que vai mostrar o contexto do HIV/AIDS no Brasil e como é conviver com o vírus começa agora. A síndrome da imunodeficiência adquirida foi registrada pela primeira vez nos Estados Unidos em 1981. 2 anos depois, cientistas identificaram o HIV, vírus da imunodeficiência humana, como causador da doença. Dúvidas, preocupações antigas e atuais e possibilidades para quem vive com HIV são temas da nossa conversa com o médico infectologista Álvaro Furtado, do Centro de Referência e Treinamento em Infecção Sexualmente Transmissível e AIDS de São Paulo. Obrigado pela sua presença aqui conosco, virtual, Álvaro. E nós estamos falando de 40 anos em que conhecemos o vírus HIV. Tem todo um contexto de discriminação e medo nessa história, né? Mas quais as diferenças para uma pessoa infectada no passado e agora em termos de impacto social e de tratamento, doutor? Bom, prazer enorme estar aqui falando de um assunto tão relevante. A doença evoluiu, são mais de 40 anos desde a descrição dos primeiros casos lá em 1981, né, onde a gente tinha lá uma doença letal, sem o tratamento adequado. Mesmo quando o tratamento começa a surgir lá em 1987, com o AZT, a primeira droga, ainda com muitos comprimidos, efeitos colaterais muito graves. E aí a doença vai evoluindo e a gente vai incorporando tratamentos novos nos anos 90, o Brasil com um aspecto de pioneirismo aí, também colocando essas medicações disponíveis no SUS, até que nos últimos anos, últimos 10 anos, a gente tem uma situação muito mais favorável, os pacientes sobreviveram muito tempo, tanto tempo quanto uma pessoa que não vive com HIV, os remédios com poucos eventos adversos, com uma quantidade reduzida de comprimidos, ou seja, o cenário da doença 40 anos depois é radicalmente diferente do que era lá em 1987, 88, quando realmente nossas opções eram praticamente nulas com relação ao tratamento. E o vírus da imunodeficiência humana tem um período de incubação prolongado. Como o HIV age no organismo? Explica pra gente. O HIV é um vírus que vai agir basicamente nas células do sistema imunológico. Ele vai, de maneira lenta, progressiva, causar uma destruição de células do sistema imunológico, a quantidade de células e a qualidade dessa resposta imunológica, uma situação que pode ser muito grave quando você não faz um diagnóstico precoce. Porque se você consegue descobrir o HIV numa fase inicial, o que vai acontecer? Você não vai destruir o seu sistema imunológico, você vai intervir precocemente às custas desse remédio que a gente já comentou, um pouco os efeitos colaterais, que vai impedir essa progressão de queda de imunidade que acontece com esses pacientes. Então, hoje em dia, a gente não pode falar que ser infectado pelo HIV significa desenvolver AIDS, né? Exatamente. Hoje só vai desenvolver AIDS quem abandona tratamento, quem não toma remédio. Então, a ideia é começar precocemente o medicamento para evitar que ele nunca desenvolva AIDS, nunca entre numa situação de imunossupressão avançada. E depois do diagnóstico, mesmo que não seja precoce, é possível correr atrás de prejuízo? Sim, é possível. Mesmo que você descubra o HIV numa fase avançada, você começando no antirretroviral, mesmo no contexto ruim, com a imunidade baixa ainda, você consegue reverter o dano no organismo, muitas vezes até retornando para níveis de imunidade praticamente iguais a quando você não tinha HIV, e também ficando indetectável, ou seja, eliminando o vírus quase que totalmente do organismo. Doutor Álvaro, vamos conhecer agora um pouco da história da Eliana de Moura. O ano era 1997 e a assistente social começou a ouvir dizer que o namorado dela tinha AIDS. Eliana decidiu fazer o teste de HIV e chegou a mudar de cidade ao ter o diagnóstico, porque, segundo ela, as pessoas ficavam falando sobre a contaminação e o sentimento inicial foi de uma sentença de morte.
Olá, eu sou Eliana Moura, sou uma mulher que vive com HIV/AIDS há 26 anos, me infectei com 26 anos, hoje eu tenho 53 anos. Sou assistente social com especialização em direitos humanos, atuo na saúde, acolhendo as pessoas que vivem com HIV. Sou do Movimento Nacional das Cidadãs Positivas, um movimento de mulheres no Brasil que vivem com HIV, que buscam seus direitos através de políticas públicas, fiscalizando e elaborando políticas efetivas para as nossas mulheres. Tenho uma vida normal, como todas as pessoas, me trato, me cuido, tomo as medicações todos os dias. Dessa forma, estou indetectável, ou seja, não consegue detectar o vírus no meu organismo e, sendo assim, eu não passo o vírus através de relação sexual. Sou mãe de 2 filhos, Isabelle com 33, antes do HIV, e Matheus com 24, depois do HIV. Ou seja, nós mulheres que vivemos com HIV temos o direito de ser mães, temos os direitos à saúde sexual e reprodutiva como todas as mulheres. Se você conhece alguma pessoa que vive com HIV/AIDS, trate essa pessoa com respeito, com carinho, sem preconceito, sem discriminação, porque o HIV não passa através da troca de afeto, da troca de carinho, do beijo, do abraço, independente da sua orientação sexual, identidade de gênero, se você é casada, se você é solteira, branca, preta, qual religião for, qual escolaridade for. A vulnerabilidade está a partir do momento que você não usa camisinha nas relações, seja para o HIV, seja para outras ISTs. Se previna, faça o teste, se cuida. Doutor Álvaro, é muito interessante isso que a Eliana falou, mas antes de falar sobre essa gestação depois do diagnóstico positivo, eu queria falar um pouco mais sobre a questão do estigma e da discriminação. Eles são ainda obstáculos para esse tratamento? Infelizmente ainda são, né? Belíssimo depoimento da Eliana sobre a esperança, tudo que ainda persiste para quem faz o diagnóstico de HIV, mas infelizmente ainda, mesmo em 2022, mesmo depois de quase 4 décadas, ainda as pessoas insistem em ter estigma, preconceito. Isso só atrapalha o segmento dessas pessoas, do ponto de vista delas irem ao serviço de saúde, se testarem. Então, ainda precisamos falar sobre HIV com mais frequência e combater esse estigma. É uma doença completamente tratável, as pessoas têm qualidade de vida, as pessoas podem se relacionar, as mulheres podem engravidar. Como a Eliana falou muito bem, né? Ter HIV e tomar remédio significa continuar vivendo normalmente. E ainda a gente ainda acha que as pessoas que têm HIV têm uma cara, têm uma preferência com relação à parte sexual, se estigmatiza muito ainda a questão da parte sexual e o HIV, então muito, muito ruim, isso só atrapalha o controle da epidemia no mundo. Então vamos saber um pouco mais da história da Eliana, que sempre se tratou corretamente desde que se descobriu o soro positiva. Ela aumentou a família e agora ajuda outras mulheres que vivem com o vírus. Fiz todo o acompanhamento pré-natal, tomei os medicamentos de forma correta, protegendo durante a gestação, na hora do parto e não amamentando. O bebê também vai tomar um xaropinho de AZT durante algumas semanas, assim que ele nasce, para que também tenha maior proteção para que ele não se infecte com o vírus. Fiz o acompanhamento até 2 anos e ele foi diagnosticado sem o vírus. Ele não tem o vírus. É possível, sim, ser mãe vivendo com HIV. Doutor Álvaro, tem sido comuns esses casos de filhos soronegativos, de pais soropositivos? É extremamente, na verdade, é quase que impossível nascer uma criança com HIV se a mãe faz todos os protocolos durante o período da gestação, pré-natal. Então, hoje, em alguns lugares do mundo até se erradicou a transmissão materno-infantil, né? A gente, depois mesmo de quase 3 décadas, a gente tem que falar para a população, as mulheres hoje que têm HIV, elas podem ter filhos, engravidar, tudo é possível, basta estar com o remédio em dia, fazendo o seu segmento. Então existe um desejo de vida reprodutiva, esse desejo tem que persistir nas mulheres que vivem com HIV, que querem engravidar e podem engravidar com segurança enorme, risco quase 0 de transmissão por recém-nascido. Doutor Álvaro, em 2020 foram registradas quase 10.500 mortes por AIDS, uma queda de apenas 2,52% nos óbitos em relação ao ano anterior. Por que, apesar de todo esse avanço, as pessoas continuam morrendo por essa doença? Por causa de muitas coisas que a gente até comentou aqui, estigma, as pessoas às vezes ficam com medo de procurar um serviço de saúde, medo de serem julgadas, de fazer um teste de HIV, de fazer diagnóstico precoce. Nos últimos anos, depois de 2020, a gente teve a pandemia da Covid que prejudicou muito ainda os usuários no serviço de saúde para se tratar, para fazer teste. Então, toda essa mortalidade também tem sua razão
nas disparidades sociais e econômicas que existem para algumas populações do Brasil, né? A exclusão social que existe, por exemplo, para pessoas que são pessoas trans, que têm uma vulnerabilidade maior, as pessoas moram em regiões mais periféricas, pessoas pretas, pessoas que têm um nível socioeconômico pior, que têm dificuldade de acessar o serviço de saúde, que demoram para fazer diagnóstico, que têm mais dificuldade de ficar retidas no cuidado, tomando remédio. Então, essa distribuição de mortalidade, infelizmente, ela é muito desigual, né? Morrem muitas pessoas mais com vulnerabilidades do que pessoas que não têm essas vulnerabilidades sociais. Doutor, vamos falar agora sobre pessoas que vivem com HIV e falando abertamente sobre o tema nas redes sociais. A experiência da infecção é compartilhada por influencers em meio a outros conteúdos. Principalmente quando o assunto é HIV, algo que eu ouço muito para as pessoas pedirem para eu falar é sobre relacionamentos. Diego Kraus vive com o HIV há 5 anos. Devo contar? Como contar? Se não der certo, o que eu faço? Diego tem um canal no YouTube em que fala sobre a área cultural e do entretenimento, além de temas do cotidiano. Ele não esconde que tomou um choque ao testar positivo, mas fala que a busca por informações, um papo aberto com a mãe e o início do tratamento com o infectologista ajudaram a mudar a situação. Eu sou soropositivo, eu sou indetectável, você não corre nenhum risco. Lili Nascimento veio ao mundo com o HIV. A AIDS se aproveitou da brecha. E diz que desde sempre foi orientada pela família sobre a transmissão vertical da mãe para a criança durante a gestação ou no momento do parto e sobre a medicação que precisava tomar. Se eu me perder de mim, nunca mais voltar, fiquei sempre na parte rasa das águas que eu já conhecia, achando que eu era muito pequena. Ativista, ela usa a arte para falar sobre o HIV e defende que a realidade de crianças com o vírus tenha mais atenção na agenda e nas políticas públicas. Faz uma bagunça, destrói tudo, fígado, os pés, dentes. Eu não posso ser dona de mim. Eu tenho fome de liberdade. Doutor, qual o impacto de jovens soropositivos falarem abertamente sobre esse tema? Fundamental, porque a gente tem uma dificuldade nos últimos anos de ter campanhas de saúde pública a nível nacional que falem sobre esse assunto. Então, o papel dos influenciadores, pessoas que estão nas redes sociais, trazendo conteúdos de qualidade, incentivando as pessoas, empoderando as pessoas para se testarem, não terem vergonha do diagnóstico, isso ajuda a diminuir o estigma, isso aumenta a circulação de informações sobre essa doença, estimula as pessoas a entenderem melhor a doença, se prevenirem e, principalmente, reduzir o preconceito com as pessoas com que elas se relacionam, que podem ter HIV e não transmitem o vírus nas suas relações sexuais, se elas estiverem indetectáveis tomando remédio. Nós vimos agora recentemente o caso da Eliana, que teve um filho soronegativo, mesmo sendo soropositiva. A infância com HIV é um drama que a gente já deveria ter superado? Olha, é difícil. A AIDS pediátrica é um assunto que muitas vezes é mais espinhoso, porque as drogas demoram a chegar na pediatria, existe muita coisa aí relacionada à construção da parte da saúde mental da criança, e o HIV acaba prejudicando muito. A gente fala pouco sobre HIV pediátrico, mas a gente precisa trazer os avanços da idade adulta para as crianças também com relação a bons remédios, segmento de saúde mental. Não é muito simples de gerenciamento de todos esses problemas para a mãe que tem um filho com HIV e propriamente para a criança, quando ela entra na adolescência. Então, são muitos dilemas para serem administrados. Não é muito simples esse grande problema de saúde pública que é o AIDS pediátrico, o HIV pediátrico. De acordo com dados do Ministério da Saúde, 700 mil pessoas estão em tratamento contra o HIV, cerca de 81% dos infectados, fazendo a chamada terapia antirretroviral. E como analisar esses números e também saber quantas são as pessoas sem diagnóstico? É uma doença, são casos de subnotificação também nesses casos? Na verdade, o grande problema é fazer com que as pessoas se testem para HIV, porque muitas vezes as pessoas se julgam invulneráveis, mesmo tendo atividade sexual de risco, né? Isso a gente vê no dia a dia, não vou me testar, tenho medo, eu não quero saber. Então, precisamos de campanhas mais agressivas para estimular as pessoas a se testarem, porque muitas pessoas não se testam e a doença é muito silenciosa, pode demorar anos para se manifestar. Então, quando ele vai ter os primeiros sintomas, são sintomas graves já, muitas vezes com a imunidade muito baixa, isso aumenta o risco dele morrer, de mortalidade associada ao vírus. O fato de dados oficiais mostrarem que uma redução de 20% das notificações positivas de HIV entre 2020 e 2021 no Brasil significa uma queda nas contaminações ou é justamente aí que mora o perigo, as pessoas acharem que a situação está controlada, que está até regredindo?
Esse dado não é real, infelizmente, por causa da pandemia da Covid-19. A gente teve muita falta de testagem. Esse dado ele é bastante questionável. Isso a gente ainda tem que bater na tecla de testar, de se cuidar. A pandemia, as pessoas simplesmente não se testaram porque não tinham acesso ao serviço de saúde. Então, assim, vamos ver os dados dos próximos anos, né? Você até prevê até um aumento de casos, porque a gente ainda tem essa dificuldade de ter acesso às ferramentas de prevenção, especialmente a PrEP, que é uma belíssima estratégia de saúde pública para tentar diminuir a quantidade de casos, mas ainda é um acesso insuficiente e não igualitário entre as populações. Como é que está essa questão dos investimentos do poder público na prevenção e no tratamento de pessoas com o vírus HIV? O Brasil tem um pioneirismo histórico em várias frentes com relação ao manejo dessa doença, especialmente com relação à incorporação de remédios no SUS, mas nos últimos anos a gente realmente sentiu falta de mais investimento, né? A saúde vive um momento de crise, com falta de verba para tentar investir em várias frentes, como a introdução de novas terapias no Brasil, né? mais modernas, assim como também tecnologias novas para prevenção. Então a gente tem grandes desafios para os próximos anos, né? Nesse cenário de contexto da pandemia, falta de verba, de tentar ter uma injeção maior de investimento de recurso humano e de dinheiro mesmo dentro dos programas de HIV, de prevenção e tratamento do nosso país. É um desafio para a nova gestão de saúde ter essa retomada que a gente precisa dentro desse cenário do HIV. Então, o que o senhor está dizendo é que o Brasil já foi referência nisso e agora vai ter que correr um pouco atrás, né? Sim, o Brasil precisa incorporar novas tecnologias, precisamos ampliar acesso de profilaxia para exposição no nosso país, falar um pouco mais sobre educação sexual dentro dos contextos de adolescentes, crianças, tentar falar um pouco sobre prevenção. A gente esqueceu muito de abordar esses assuntos de uma forma mais sistematizada, não só no Dezembro Vermelho, mas quase que sempre para uma população que está construindo a sua questão sexual, adolescentes. E se a gente não falar, as pessoas não têm acesso, elas não entendem, elas não se testam, elas não conseguem ter prevenção adequada para o HIV. Doutor Álvaro, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Panorama. Muito obrigado, é um prazer enorme estar com vocês aqui. E o Panorama termina aqui. Eu conversei com o médico infectologista Álvaro Furtado, do Centro de Referência e Treinamento em Infecção Sexualmente Transmissível e AIDS do Estado de São Paulo. Até o próximo programa. Tchau!